17 de outubro de 2023. Essa data passou e você nem percebeu. Agora é oficial. Essa foi a data em que o Tony Stark morreu. O personagem se sacrificou para destruir o Thanos e as tropas do Thanos na grande batalha lá que aconteceu na sede dos Vingadores. O Homem de Ferro usou 6 joias do infinito ao mesmo tempo e o corpo dele não resistiu ao esforço. Qualquer fã do Sam sabe que esse foi o momento mais impactante de toda a saga do infinito. Não precisa saber a data exata, né? Basta lembrar o que aconteceu para já sentir o apertinho no coração. Mas e se eu te disser que tem um detalhe naquela cena que vai fazer você chorar de novo? Prepara o coração porque você nem percebeu. Estranhos, Peter aqui. Galera, o que a Marvel conseguiu fazer em Vingadores Ultimato não é pouca coisa. Foi tipo uma manobra de gênio, posso falar. Eles levaram praticamente 10 anos construindo o universo, fazendo a gente se afeiçoar aos personagens, a se importar realmente com o destino de cada um. Aí depois de todo esse trabalho, eles colocaram tudo isso em risco. Quando o Thanos fez o estalo, né, o cinema ficou em silêncio. A gente viu metade dos heróis lá sumindo na nossa frente, lá, virando pó. Aí quando subiram os créditos, todo mundo queria ver o troco sendo dado. E aí, como é que vai ficar isso? Pô, foi uma fase gigante da gente pensar pra caralho o que vai acontecer, teoria pra caramba. Parou o mundo nerdístico, vocês sabem disso. A Marvel, então, segurou a continuação por mais um ano. E o que ela entregou? Mais sacrifícios. A gente perdeu Viúva Negra pelo caminho, então no final de tudo, os caras mataram um dos personagens mais queridos de todos. Vai ser muito difícil repetir toda essa dinâmica na fase 6. Teria sido necessário aí uma fase 4 e 5 muito forte, com personagens muito marcantes, que eu acho que não foi construído isso agora nas fases 4 e 5. Não estão conseguindo fazer isso. A morte do Tony Stark foi tão poderosa que a gente tá aqui de novo pra falar dela. Realmente parou o mundo nerdístico. E a gente tá aqui agora pra falar de um detalhe pesado que nem todo mundo reparou. Mas antes de falar sobre isso, metralha esse like e comenta aqui embaixo que vai ser importante. Pra você, o Tony Stark deveria voltar pra Marvel, pro Sam, não com o Robert Downey Jr., mas talvez com outro ator. Você acha que faz falta um personagem do peso dele? Comenta aqui embaixo que eu vou estar olhando agora nos comentários. Galera, o conceito principal dentro da derrota do Thanos em Ultimato é que o Doutor Estranho já tinha previsto tudo aquilo. Aquela era a chance em 14 milhões de possibilidades. Não podia ser de outra forma, entende? Não podia ser feito de outro jeito, era aquilo. Talvez o Doutor Estranho tivesse lá olhado mais um pouquinho, chegado nos 15 milhões, quem sabe ele teria encontrado outro jeito. Mas aconteceu da forma que tinha que acontecer. Não podia ser de outra forma. Tanto é assim que o Doutor Estranho fez o sinal de 1 pro Tony Stark antes da desgraça acontecer. Outro dia, inclusive, eu esbarrei na internet lá com uma galera discutindo que aquele sinal pudesse ter outros significados. Naquele momento, o Doutor Estranho estava ocupadão impedindo que o campo de batalha fosse inundado. Talvez ele tivesse pedindo um minutinho pro Tony Stark, né, que ele já resolvia a situação. Talvez ele estivesse sinalizando pro Tony Stark que o esquema era tirar uma joia do infinito da manopla, tirar uma, o Thanos já não podia fazer o estalo. Tony Stark ficava vivo, a solução para a vitória seria outra. Enfim, a questão aqui não é essa, a gente não tá aqui para discutir o que significa aquele sinal de 1. Vamos fechar aqui com a interpretação canônica, ok? Stephen Strange faz o sinal de 1 porque naquele momento é o momento que define, é o momento de 1 em 14 milhões. Essa é a explicação canônica. E aí Tony Stark faz aquela loucura lá de pegar as joias todas. O fato nisso tudo é que o Doutor Estranho sabia como aquilo ia acabar. Ele sabia. Ele sabia desde Guerra Infinita que o Tony Stark ia morrer. Ele tinha visualizado aquilo. E teria sido por isso exatamente que o Doutor Estranho teria entregado a joia do tempo de lambuja pro Thanos. Thanos estava ameaçando matar o Tony Stark e o Tony Stark seria a chave para a vitória 5 anos no futuro. Então a informação que a gente precisa é: Doutor Estranho sabia. Por outro lado, foi o Doutor Estranho e os magos que abriram os portais e trouxeram a galera toda para a batalha final. Tudo acontece em minutos. Era óbvio que o Doutor Estranho já sabia de antemão que precisava fazer isso. Ele sabia. Ele tomou essa iniciativa. Então assim, em minutos, ele juntou todo mundo que estava em Titã, todo mundo que estava em Wakanda, os Asgardianos, os magos. Porra, a patota boa, a galera boa. E é curioso até que ele esqueceu de chamar o Nick Fury, que sobrou da SHIELD também, né? Um porta-aviões aéreo ia quebrar um galhão naquela batalha. Pô, pá, metralhando geral ali embaixo, hein? Mas sabe quem não foi esquecido? Uma pessoa que nunca tinha entrado em batalha antes, Pepper Potts. Ninguém nunca viu Pepper Potts com armadura de resgate porque essa armadura tinha acabado de ser construída pelo Tony Stark. Ninguém sabia que a Pepper Potts podia ajudar na luta. Mas o Doutor Estranho trouxe ela assim mesmo. O campo de batalha já estava lá, porra, apinhado de alinhados. Mas o Doutor Estranho fez questão de trazer a resgate. Por quê? É aí que tá. O Stephen Strange sabia que o Tony Stark ia morrer. Ele trouxe a Pepper Potts não para lutar, mas para se despedir do marido. Ou seja, o Doutor Estranho também previu esse momento. É ela que dá o alívio pro Tony Stark. É ela que suaviza os momentos finais dele. O Rhodes e o Peter Parker até tentam, mas o Stark mal percebe que os dois estão ali, bem na frente deles, tentando, né?
Revê a cena pra você perceber que é exatamente isso. O homem já tá indo pra luz, ele nem nota os dois amigos, mas isso muda quando a Pepper Potts chega. Ele sorri pra ela, ele fala com ela, e Pepper Potts dá o alívio que ele precisava. Abre aspas, nós vamos ficar bem, você pode descansar agora. Ela entende ele como ninguém jamais entendeu, lógico. Ela diz o que ele precisava ouvir, porque ela sabe o que ele queria ouvir. E ela só tá ali porque o Doutor Estranho fez essa gentileza. O tempo passa e a gente não consegue superar. Agora fica a dúvida, eles vão trazer o Tony Stark de volta? Será que o retorno do personagem enfraquece a cena da morte? Vai voltar pra ficar ou vai voltar pra embolachar o Kang e sumir? O que você acha disso tudo? Comenta aqui embaixo. Pra você a cena ficou com mais peso agora, depois de saber sobre isso? Comenta, hein? Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, sempre trazendo pra vocês conteúdo nerdístico, conteúdo canônico, conteúdo da histórias em quadrinhos, super-heróis, animes, cinema, desenhos. É bom demais saber que você tá acompanhando a gente nessa estrada há muito tempo. Até a próxima, galera. Fui!